Em tempo real, hoje trazendo as informações da política com o convidado, o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, a quem saudamos. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Quero agradecer também, desde já, a presença de Lívia e Tássio. Lívia Pessoa e Tássio Cruz. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, deputado Tássio, quem está em casa conosco. Tudo bem, Tássio? Boa tarde, Joelson, nosso convidado, deputado, Lívia e a todos que nos acompanham. Bom, vamos começar falando a respeito de um assunto que movimentou Brasília, Tássio, Lívia e deputado Merlong, que foi a história da PEC da blindagem, né, como ficou conhecida, essa PEC das prerrogativas dos deputados federais e senadores. O assunto foi debatido no Senado, na Câmara dos Deputados na semana passada, essa semana no Senado, que barrou o andamento da matéria, né? Chegou ali naquela condição de arquivada a matéria, a PEC, que daria alguns privilégios a deputados federais e senadores. Hoje o senador Marcelo Castro, inclusive, comentou a decisão do Senado de fazer com que a PEC fosse arquivada e, portanto, encerrada nas discussões lá na capital federal. Vamos ver. Essa é a função do Senado. A nossa Constituição exige que, para uma pessoa ser governadora do seu estado, ele só precisa ter 30 anos. Para ser deputado federal, ele só precisa ter 21 anos. Mas para ser senador da República, ele precisa ter 35 anos. Então, é essa função do Senado de amortizar, de contemporizar, de ter pessoas mais experientes, mais vividas, mais traquejadas, para algum excesso ou algum equívoco cometido pela Câmara dos Deputados possa ser corrigido. Por isso é que é chamado de casa revisora, possa ser corrigido pelo Senado. E nós que somos políticos, todos somos sensíveis às ruas, ao sentimento popular. Então o povo viu nessa PEC uma coisa assim, um exagero, um excesso. E houve uma repulsa muito grande da sociedade brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. E o Senado captou esse sentimento e, como você bem disse, polêmico, uns são a favor, outros são contra, outros são indiferentes. O Senado votou por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, mesmo aqueles bolsonaristas, mesmo aqueles de direita, mesmo aqueles que defendiam essa PEC, foram sensíveis ao movimento que houve nas ruas e voltaram atrás e tiveram que votar a favor. Bom, a sensação que passou, deputado Merlong, é que o Senado viu o movimento nas ruas e fez uma revisão, né, do trabalho que passou em duas votações lá na Câmara dos Deputados. E a bancada piauiense, o senhor inclusive, votou a favor da PEC, o que gerou também uma repercussão muito grande interna. Como é que foi esse assunto? Como é que isso foi tratado por vocês depois da apreciação e da repercussão? Porque os outros votaram, eu não sei, mas nós do PT votamos dentro de uma expectativa de tirar o partido do isolamento, influenciar na pauta da Câmara dos Deputados, no sentido de impedir a votação da anistia e retomar pautas positivas, como a votação do imposto de renda. Eu percebi que tudo não deu certo logo na quarta-feira pela manhã, quando houve uma manobra da mesa diretora, no sentido de fazer voltar para o texto da PEC o voto secreto. Porque nós, na madrugada da terça, derrubamos essa parte do voto secreto e incluímos o voto aberto, para que cada parlamentar assumisse publicamente a sua responsabilidade pelo voto dado ao julgar um parlamentar que estivesse sendo acusado de algum tipo de crime. Teria que se votar abertamente para todo mundo saber se o deputado Merlong votou a favor do deputado B ou se ele votou pelo prosseguimento do seu processo judicial. Quando houve esta atitude da mesa diretora de fazer uma emenda aglutinativa para voltar o voto secreto, que afinal de contas terminou voltando, ali eu já pulei fora do acordo, entrei no Supremo Tribunal Federal junto com as lideranças do PT, do PSOL e do PSB, no sentido de sustar. Felizmente, também publiquei um documento detalhando tudo isso, e inclusive pedindo desculpas à população do Piauí pelo erro cometido. E, felizmente, neste caso, as redes sociais funcionaram muito bem, porque as redes sociais podem funcionar para o mal, mas também podem funcionar para o bem. No caso, houve toda uma mobilização de muitas forças sociais e políticas, e isso fez com que o Senado, então,
corrigisse um erro que estava sendo cometido pela Câmara dos Deputados. E, deputado, como que o senhor observa, a partir de agora, com essa votação do imposto de renda, uma tentativa do governo se aproximar desse eleitor que foi às ruas, que fez questionamentos aos parlamentares e que reivindica pautas que vão não distanciar cada vez mais o parlamento, mas fazer com que aqueles trabalhadores, a população, de fato, seja vista pelo poder público? Você acredita que o imposto de renda pode ser essa saída, essa boia salva-vidas? Lívia, na verdade, não propriamente o governo, a Câmara, sim. A Câmara, num dado momento, fica muito presa ao radicalismo político e há, de fato, uma situação em que nós somos franca minoria. A esquerda, que apoia sistematicamente o presidente Lula, só tem 130 votos. A extrema-direita, que vota tudo que é contra o presidente Lula, tem cerca de 140, 150 votos. Isso dá ao centro político, cerca de 200 e poucos deputados, o poder de definir os rumos das votações na Câmara dos Deputados. Quando ele faz acordo com a esquerda, nós aprovamos as votações do governo com mais de 300 votos. Quando ele pende para o outro lado, eles aprovam também com mais de 300 votos. E eles estavam fazendo muita força pela anistia e pela PEC da blindagem, pela PEC das chamadas prerrogativas, e estavam paralisando a pauta. Então, não é propriamente o governo que não estava mandando matérias positivas, era a Câmara que estava sofrendo uma grave obstrução da extrema-direita e de boa parte do Centrão, paralisando as votações, porque essas matérias positivas o governo mandou para a Câmara já faz tempo. O imposto de renda, por exemplo, nós votamos na comissão especial, da qual eu era titular e vice-presidente, nós votamos ainda no início de agosto. A urgência foi aprovada no dia 21 de agosto, então nós já poderíamos ter aprovado há bastante tempo essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E não votamos por causa desse clima de radicalização e porque a maioria estava tentando fazer força para impor essas duas agendas, que afinal de contas, uma terminou sendo aprovada, a urgência da anistia, a outra foi aprovada na Câmara, mas agora o Senado retirou de pauta. Deputado, me permite só voltar um pouquinho sobre a questão da PEC da blindagem, para entender um ponto. O senhor coloca que houve uma quebra de acordo, que havia sido previamente feito quanto à questão do PL da anistia e também do imposto de renda. A quem o senhor atribuiria essa quebra de acordo? Partiu da mesa diretora? Partiu do Centrão? Quem quebrou esse acordo que foi feito com a maioria que estava formada em torno dessa matéria. Precisamente quem é o autor intelectual da quebra, eu não sei, mas uma emenda aglutinativa dessa monta não progride sem o aval do presidente da sessão, do presidente da casa, no caso o deputado Hugo Mota. Por quê? Nós derrubamos o voto secreto através da votação de um destaque. Imediatamente ele suspendeu a sessão, quando perdeu essa votação, de madrugada. Na manhã seguinte, já com todo o seu pessoal acordado, para votar 2 destaques que ainda restavam ser votados, ele incluiu, através de um instrumento chamado emenda aglutinativa, no texto dos destaques que faltavam votar, incluiu a volta do voto secreto. Isso aí só o presidente da casa que teve poder para fazer. Bom, algumas matérias são muito importantes, que vão ser debatidas. O imposto de renda, a Lívia já falou aqui a respeito disso, né, que é aquela questão de quem ganha até 5 mil reais. A própria taxação das bets e dos chamados super ricos, essas viraram pautas do governo. Primeiro, eu queria que você falasse da importância delas e se, diante do que se viu na semana passada, vai ser fácil dialogar com o centro e com a direita sobre a tramitação dessas matérias. Bom, em relação ao imposto de renda, nós aprovamos na comissão especial praticamente por unanimidade. O relator era o deputado Arthur Lira. Este fato de ser o Arthur Lira, que tem um amplo trânsito no Centrão, combinado com a natureza da matéria, nos permite ser otimista. Por quê? Porque qual é a natureza da matéria? Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ou seja, zerar, não vai pagar nada. Vejam que isso é uma mudança de atitude forte do governo Lula, porque o imposto de renda até 2022 estava congelada a tabela. Quem ganhava até 1.903, a partir de R$ 1.903, já pagava imposto de renda. Nós começamos a corrigir em 2023, aumentando para 2.200 e pouco, depois para 2.800, e agora está sendo 3.036. Só paga imposto de renda quem ganha mais do que R$ 3.036 por mês. Com esta PEC vai passar para 5 mil. E quem ganha entre 5 mil e 7.350 vai ter um desconto maior. Então, essa parte é muito benéfica. Praticamente todo mundo vai votar a favor. Não sei se talvez o Partido Novo, que é contra tudo,
vai votar a favor. Agora tem a outra parte, que foi questionada na comissão, mas mesmo assim terminou sendo aprovada, que é a compensação. Ou seja, aquele imposto para compensar essa renúncia fiscal da isenção, que é em cima de quem ganha mais de 1.200.000 por mês. Não de mais 10%, mas até 10%. Ou seja, quem já não paga pelo menos 10% dos seus rendimentos, vai pagar o complemento para chegar a 10% e, com isso, compensar a isenção. Então, esse tipo de matéria vai bem. Já a outra, da tributação das bets... Casas de apostas. BBB. Essa já está tendo muita discussão, inclusive a votação na comissão especial, na comissão da medida provisória, o relator é do PT de São Paulo, o deputado Carlos Zaratini, foi adiada, foi suspensa, houve um pedido de vistas, porque é uma medida que taxa as casas de apostas em 18%, unifica as aplicações financeiras em 17,5% de imposto. Hoje elas variam de 15% a 22,5%. Está unificando. Então, essa está tendo discussão, porque na Câmara dos Deputados há uma grande dificuldade de aprovar matérias que impliquem em tributar os muito ricos. Nós do PT não teremos dificuldade nessa matéria, mas... E tem outras também, a medida provisória do Brasil Soberano, para socorrer as empresas brasileiras atingidas pelo tarifaço. O tarifaço do Donald Trump. Por enquanto, o governo está socorrendo com base na medida provisória. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, inclusive, já aplicou neste socorro 1 bilhão e 200 milhões de reais a empresas brasileiras atingidas pelo tarifaço. E tem lá entre as obrigações manter os empregos dos trabalhadores. Portanto, é socorro às empresas e manutenção dos empregos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas para esse trabalho continuar e ficar permanente, precisa a medida provisória ser aprovada. Tem também a do gás do povo, enfim, são muitas matérias importantes que estão lá para a gente votar. E eu acredito que a tendência é o presidente da Casa pautar todas elas. E, deputado, como que a base se organiza? Porque a gente percebe que existem tensões em todos os lados, principalmente se aproximando uma disputa eleitoral em 2026. Mas como que a base se organiza para definir esses apoios? O senhor falou sobre uma quebra de acordo, isso tensiona, querendo ou não, a relação com o Centrão, em uma direita que busca cada vez mais aglutinar a centro-direita, o Centrão, na base eleitoral do próximo ano. Como que o governo vai se articular para ter uma reeleição do presidente Lula ou até fazer uma chapa interessante para que aumente esse número que é em desvantagem no Congresso? Bom, a reeleição do presidente Lula, se as coisas andam com mais facilidade no Congresso, ela é mais facilitada. Mas não significa dizer que tem dificuldade no Congresso, sim, viabiliza a eleição. A aprovação do presidente Lula tem crescido nos últimos tempos, independente do que esteja acontecendo no Congresso Nacional. É claro que está com tudo bem funcionando perfeitamente, com facilidade no Congresso, facilita muito a vida do presidente. E essa relação com o Centrão, Lívia, ela é uma relação que, dependendo da matéria, ela é mais tensa ou menos tensa. Mas é uma realidade concreta. Toda semana a gente precisa negociar com o Centrão a pauta de votação. Ou negocia, ou não, ou ela sequer é pautada. E se for pautada, a gente perde. Como aconteceu no caso do IOF. Nós tivemos apenas 97 votos naquela matéria do IOF, que, vetada pela Câmara, implicou num prejuízo grande para o governo, que está tentando compensar com essa medida da taxação das bets e do sistema financeiro. Veja só, a primeira grande votação que viabilizou o começo do governo Lula foi ainda antes dele assumir, no final de 2022, a PEC da transição. Sem aqueles 175 bilhões que o Congresso Nacional autorizou retirar do teto de gasto, o Lula não teria tido dinheiro para pagar sequer o Bolsa Família no ano de 2023. Aquilo ali já foi a primeira negociação entre governo, esquerda e o Centrão. E de lá para cá, tudo que foi aprovado, por exemplo, em matéria de programas sociais, foi dentro desse sistema, negociando com o Centrão a pauta para poder ter a maioria para aprovar. Deputado, agora pegando a ponte aérea Brasília, Teresina, Piauí. Exatamente. Evolui internamente no PT a discussão para a composição da vaga de vice que vai caber ao partido. Nas últimas semanas surgiram algumas
hipóteses de que o nome do senhor, inclusive, possa estar nessa seara de discussões, cogitado muito por aliados ali ao Wellington Dias, ao Partido dos Trabalhadores Raiz. O senhor tem esse interesse real de disputar e pleitear internamente no partido uma cadeira de vice? O senhor discute isso no partido e como é que o senhor acompanha a evolução dessa possibilidade? Tássio, eu quero agradecer até por você colocar essa questão, porque esse é um assunto que está me prejudicando muito na minha pré-candidatura de deputado federal. Prejudicando? Prejudicando essa... Porque quando você é candidato de verdade, falar ajuda. Quando a pré-candidatura é apenas fofoca de rede social, atrapalha. Veja, eu sou pré-candidato a deputado federal. Aí chego, agora mesmo esse final de semana passado, eu fui em 4 municípios. Em 3 colocaram esse assunto. Merlong, tu não é mais candidato a deputado federal, né? Só agora é candidato a vice. Isso, numa fase em que eu estou precisando articular a ampliação da minha base de apoio, para, ao invés de 80 mil votos, chegar a 100 mil, porque eu tive 80 mil na eleição passada, para eu chegar a 100 mil, eu preciso ampliar a minha base de sustentação política, né? Tanto em Teresina quanto no interior. Então, isso está sendo muito ruim para mim. De modo que eu quero aproveitar a sua questão para dizer o seguinte: eu não sou pré-candidato a vice-governador do estado do Piauí. Meu nome não está à disposição do meu partido como pré-candidato a vice-governador. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Acho que estou fazendo um trabalho importante na Câmara dos Deputados, tem sido um aprendizado, claro que sujeito também a erros e a tropeços, né? Não sou infalível de jeito nenhum, e já admiti isso, mas acho que estou fazendo um trabalho que me credencia em pé de igualdade com qualquer outro candidato no estado do Piauí ou candidata a pleitear uma continuidade do meu trabalho como deputado federal para apoiar o projeto do presidente Lula, apoiar a reeleição do governador Rafael e a sua sustentação, tanto aqui quanto em Brasília. Considerando que o seu nome não está à disposição, deputado, como é que o senhor tem avaliado as discussões sobre esse assunto e o nome de Washington Bandeira? Bom, tem havido um ponto que eu acho que é negativo. Tem havido um debate que empobrece a questão, no sentido de dizer assim que há uma tensão que pode virar problema grave para o partido entre os chamados Rafa Boys e os históricos. Eu já disse aqui uma vez, acho até, que nós separados nos enfraquecemos. Juntos nós somos fortes. O Wellington Dias inaugurou uma estratégia política que é hábil em articular forças que pensam diferentes dentro de um mesmo projeto. E é por conta disso que nós não perdemos eleição majoritária no Estado desde 2002. 2002, exatamente, quando o Wellington foi eleito a primeira vez. Então, acho que isso tem que continuar dentro do partido. Hoje nós temos companheiros mais jovens, companheiros de média idade, companheiros já de mais de 60 anos, como é o meu caso. Nós temos que juntar todo mundo dentro do mesmo processo. E considerando que eu não sou mais candidato, estou aberto a discutir outros nomes. E o nome que o governador apresentou é um nome que me parece eu tenho convicção, está fazendo um trabalho muito importante na Secretaria de Educação, o secretário Washington Bandeira, tem manifestado uma capacidade muito grande de diálogo também na parte política, ele não era muito experiente com relação a esse assunto, portanto é um nome que eu acho que o partido poderá discutir com tranquilidade, sem prejuízo de que outros possam aparecer. No final das contas, o importante é que o PT decida mantendo a unidade partidária. Muito bem. Eu queria agradecer a presença do senhor, deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Um abraço, estou à disposição. Até quando o tema é espinhoso, não tem problema. Está à disposição para falar, mas não para ser candidato a vice. Não, para candidato a vice não. Muito bem, deputado Merlong Solano.